Em nome de Jesus, pedimos graça e misericórdia do Senhor no estudo da Tua Palavra. Precisamos, Senhor Deus, da Tua orientação e da Tua assistência. Nos abençoa, Senhor. Abençoa, Deus, Teu povo, para que seja alimentado, abençoado, revigorado espiritualmente nesse instante de estudo. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma dessas atividades que foram citadas aqui ao longo dessas próximas semanas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, grandemente a igreja do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Profeta Daniel, capítulo 4. Nós vamos cobrir o capítulo 4 inteiro. Eu vou fazer a leitura, e fazendo a leitura de todo o texto, depois eu não preciso ficar citando versículos dele, ou lendo, senão alguns poucos que são mais específicos. Então, por favor, abra a palavra de Deus em Daniel, capítulo 4. Eu vou proceder à leitura de todo o capítulo. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens
constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço
e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus seja louvado pela sua palavra. Queridos, os capítulos anteriores ao que foi lido nesse instante certamente são mais conhecidos e mais lembrados de todos nós. Daniel, capítulo 1, registra 4 adolescentes sendo levados da terra de Judá para a Babilônia como presos e cativos e introduzidos num programa de treinamento, para que depois desse programa de treinamento eles passassem a servir no reino da Babilônia. Daniel capítulo 2 registra o episódio da adivinhação e interpretação do sonho do rei Nabucodonosor por parte de Daniel. Daniel capítulo 3 registra a fidelidade de 3 jovens, os 3 amigos de Daniel, em servir somente ao Senhor, sob o perigo de serem queimados vivos, mas foram livrados pelo Senhor da fornalha de fogo ardente. E aí nós chegamos então no capítulo 4, que comparado com os outros capítulos, nós não temos tanto conhecimento dele. E esse capítulo 4 destaca algo importante na vida do rei Nabucodonosor. Acontece algo extraordinário com o homem mais poderoso da terra em seus dias. O homem que era o rei do império, que dominava o mundo, os povos, as nações do seu tempo. Algo extraordinário acontece com esse homem no capítulo 4. Acontece a sua conversão, Deus. Quem diria? O homem mais poderoso da terra, prostrado de joelhos diante do Senhor. Uma conversão impressionante. É o tema que eu quero propor aqui para nós refletirmos na noite de hoje. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Daniel capítulo 4 registra a conversão do poderoso rei Nabucodonosor. Uma conversão impressionante. Eu tenho 2 pontos. Um deles é um pouco mais longo, o outro nem tanto, para a nossa reflexão na noite de hoje. O primeiro deles diz respeito à ação de Deus de converter Nabucodonosor. Deus converteu o rei. Nesse aspecto, queridos, a obra da conversão de alguém a Deus é de Deus, não é do homem. É algo provocado, iniciado, desenvolvido e completado por Deus. E tão somente de iniciativa de Deus. O capítulo 4 inicia com o rei enviando uma mensagem a todos os povos, nações e homens de todas as línguas do seu reino. Em sua mensagem ele declara e reconhece que Deus é o Altíssimo, que Deus fez maravilhas no seu reino, declara que as obras de Deus são grandes e poderosas, declara que o reino de Deus é eterno, o seu domínio se estende por todas as gerações, versículos 2 a 4. Contudo, essas declarações em si não são suficientes para provar que o rei Nabucodonosor era um homem convertido a Jesus Cristo. O que verdadeiramente acontece mais ao final do capítulo 4 e não nesses primeiros versículos. No capítulo 1, Nabucodonosor é o rei conquistador. Ele marcha sobre a face da terra e conquista todos os povos. Conquistou o reino de Judá e traz cativo aqueles que lá estavam. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor é impactado com um sonho estranho de uma grande estátua, extraordinário esplendor, cuja cabeça representava o próprio rei da Babilônia, mas cujo reino seria quebrado e passado a outros, até a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
o próprio Senhor Jesus Cristo. Ali Daniel foi trazido à presença do rei para adivinhar o sonho que ele teve e interpretar o sonho que ele teve. E depois, por conta disso, Daniel foi colocado como chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E ele faz uma declaração acerca de Deus extraordinária, que Deus era o Deus dos deuses. No capítulo 3, apesar de Nabucodonosor ter declarado Deus como Deus dos deuses, ainda assim ordena a construção de uma estátua gigantesca, representando a si mesmo e as suas divindades, os teus deuses, e ordenando que todos os povos de todas as nações fossem convocados para o grande dia da inauguração, e que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem de ouro levantada. E quem assim se recusasse a fazê-lo, seria jogado numa fornalha de fogo ardente. E lá vão os 3 amigos de Daniel que se recusam, e eles são jogados na fornalha. E dos 3 jovens que foram jogados na fornalha, de repente tem um 4º homem andando entre eles. E segundo Nabucodonosor, esse 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. E quando eles são retirados de dentro da fornalha, Nabucodonosor reconhece que o Deus daqueles 3 jovens era Deus que podia livrar os seus servos. O capítulo 4, irmãos, inicia com Nabucodonosor enviando uma mensagem aos seus povos sob o seu domínio. E essa mensagem diz respeito a Nabucodonosor como reconhecendo os sinais e as maravilhas de Deus, os grandes sinais, o Deus poderoso e as suas maravilhas. O reino de Deus é eterno, o seu domínio é de geração em geração. Mas ainda assim, você tem em Nabucodonosor um homem que era cheio de si e não cheio de Deus. Um homem que amava a si mesmo e as suas divindades e não ao Deus Todo-Poderoso. Ele declarava crer no Senhor, mas no fundo, ele não pertencia ao Senhor. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que têm características semelhantes a Nabucodonosor? Gente que diz, não, Deus é Deus, Deus é Senhor. Não, de fato ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, mas que não se submete ao senhorio do Senhor. Gente que diz que tem conhecimento de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, mas se recusa a se prostrar verdadeiramente diante dele. Você conhece gente assim? Nabucodonosor é um caso clássico. O homem mais poderoso da terra, que dá declarações extraordinárias sobre Deus, mas não tem comprometimento com Deus nas declarações que faz. Versículo 6 aponta que Nabucodonosor, já depois de ter tido essa experiência da adivinhação do sonho e a interpretação do sonho por parte de Daniel, que era inclusive o chefe maior de todos os sábios da Babilônia, ele convoca, não Daniel, o chefe dos sábios da Babilônia, mas todos os sábios do seu reino. E ele tem uma conversa em particular com todos esses sábios, dizendo, eu tive um sonho, o sonho é esse, alguém pode me dizer a interpretação? Ele sabia que algo profundo estava vindo contra ele. Por que não chamar diretamente logo Daniel, que tinha o espírito dos deuses, segundo a declaração dele mesmo? Era um homem orgulhoso, era um homem cheio de si, era um homem que andava olhando por cima e não dava a mão a torcer. Era um homem poderoso. O versículo 8 aponta que o rei recebeu finalmente Daniel. Ele consulta todos os sábios da Babilônia e ninguém é capaz de interpretar o sonho. Veja que é diferente. Aqui ele não está pedindo para alguém adivinhar o sonho e interpretar o sonho. Aqui ele conta o sonho e ele quer que alguém lhe dê a interpretação. Quando ninguém pôde, bom, vou ter que chamar Daniel. E aí então se apresenta Daniel.
Os versículos 10 a 16 registram o sonho. O rei contemplava uma grande árvore que crescia, crescia, crescia e se tornava tão alta que atingia os céus. De todos os cantos dava para se ver o tamanho da árvore. Animais, tudo estava ali junto àquela árvore. Mas no sonho um anjo desce e apregou que a árvore vai ser cortada, bem rumo ao chão. Ia ficar apenas uma cepa, uma pequena fagulha amarrada ali. E o coração de um homem seria transformado no coração de um animal. E aquele animal, um homem transformado em animal, ficaria ali, amarrado durante um tempo, comendo o alimento dos animais, recebendo sobre si o orvalho do campo como os animais, durante um tempo. Não sabemos exatamente do que se trata esse tempo, apenas que é um tempo, até que houvesse o reconhecimento de que o Altíssimo é Deus sobre todas as coisas. No fundo, tudo indica que Nabucodonosor sabia do que se tratava. Por isso, receio até de convidar logo Daniel para vir. Podia ter alguém que ia dar uma outra interpretação. E aí, então, quando Daniel aparece, o próprio Daniel fica turbado, pensativo. E o rei logo percebeu que algo não muito bom poderia acontecer. Por que estás desse jeito, Daniel? Conta logo, homem de Deus. E Daniel passa reto. A grande árvore do sonho simboliza o próprio rei, que era grande, forte, poderoso, mas que seria cortado, derrubado, conforme o decreto de Deus Altíssimo. O próprio rei Nabucodonosor seria como que alguém preso ao campo, algemado ao campo, com correntes e ali amarrado para pastar com os animais do campo e receber sobre si o orvalho da noite. O versículo 25 é bem taxativo em qual é o objetivo disso. Até que o conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E apesar de tudo isso que haveria de acontecer ao rei, Daniel diz, olha, mas depois desse tempo, o rei vai retornar e vai se assentar novamente no seu trono. Então, irmãos e irmãs, apesar de Nabucodonosor ter demonstrado em vários momentos anteriores conhecer e reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, ainda assim ele não conhecia a Deus. Ele não havia ainda experimentado o poder de Deus em sua vida. Ele não havia ainda experimentado o poder da cruz de Cristo na sua vida, mesmo em forma de olhando para o futuro, como esses moços judeus tinham convicção. Ele não havia ainda experimentado o brilho da glória de Deus diante dos seus olhos como o seu Deus Salvador. Eu tenho que perguntar a você que me ouve na noite de hoje, você conhece Deus de ouvir falar, ou você conhece Deus porque você já o experimentou, já teve contato, já sentiu, já sabe quem Ele é verdadeiramente? De que maneira você conhece a Deus? Se você conhece a Deus como Nabucodonosor, que tem uma noção de que Ele é grande, mas não sabe na prática e pessoalmente quem Ele é, você corre o risco de ser quebrantado pelo Senhor. E louvado seja Deus se Ele fizer isso na sua vida, porque vai ser uma grande bênção para você o conhecer quem de fato Deus é. Muitos ouvem falar sobre Deus, sua grandeza, sua majestade, seu poder soberano, seu poder ilimitado, mas vivem como se não conhecessem realmente o Senhor. Era o caso desse todo-poderoso Nabucodonosor. E depois de um ano ter se passado, o versículo 28 aponta que tudo veio acontecer exatamente conforme Deus havia anunciado por meio do profeta. E depois dele experimentar a transformação, o impacto de Deus na sua vida,
nós encontramos a declaração. Nós encontramos a declaração nos versículos 34, 35 e 37 da convicção. E vejam a riqueza de detalhes de como esse homem agora declara acerca de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler novamente. Daniel 4, 34, 35 e 37. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E agora eu bendisse ao Altíssimo, eu louvei ao Altíssimo, eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, seja eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, ele pode humilhar aos que andam na soberba. Convicções de um homem que experimentou o pior de si mesmo para experimentar o melhor de Deus na sua vida. Declarações finais de alguém que de fato agora conhece o Senhor. São declarações teológicas profundas, recheadas de apontamentos acerca de quem Deus é e de como Deus faz. Deus age. O coração do rei foi restaurado, o seu entendimento passou a ser correto. A glória do rei não era mais a si mesmo, mas a glória do rei agora era o Deus glorioso. Seu conhecimento de Deus foi amplificado. E ao longo dos registros que aparecem nos capítulos anteriores, em que ele fala de Deus, agora ele fala de Deus de uma forma totalmente restaurada. Foi uma obra de Deus, não do homem. Deixado à vontade dele mesmo, jamais teria Nabucodonosor conhecido Deus como ele conheceu. Uma conversão impressionante. Deus converteu o rei Nabucodonosor. Deus seja glorificado e exaltado por agir assim na vida dos pecadores, irmãos. Você não viria para o Senhor caso Deus não fosse ao seu encalço. Você não teria tido seus olhos abertos caso o brilho da glória do Evangelho do Cristo não tivesse brilhado diante dos teus olhos e Deus tivesse tirado as escamas espirituais que impediam você de enxergar quem Cristo é. Você não teria vindo à vida se o próprio Cristo não chamasse você e não compartilhasse com você a vida dele. Você não teria sido ressuscitado espiritualmente se a ressurreição de Cristo não tivesse sido comunicada a você. Você não teria acesso ao trono de Deus se o Cristo glorificado não levasse você para a glória juntamente com ele. A obra é dele, é para ele, é por meio dele. E a ele, portanto, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus converteu o rei Nabucodonosor. Uma conversão impressionante. Mas há um segundo aspecto aqui, irmãos, que me chama muita atenção. Deus humilhou o rei Nabucodonosor. Por essa expressão, Deus humilhou Nabucodonosor, devemos compreender a ação de Deus em derrubar o rei da sua posição de cheio de si mesmo. Não é que Deus tem prazer em humilhar ou desconsiderar ou tratar alguém malignamente. Não é nessa perspectiva, mas é na perspectiva de Deus
dar a alguém o que esse alguém não tem, mas para isso Deus precisa tirar dele o que ele acha que tem. Deus precisa fazer com que ele entenda que ele não é, para que ele entenda que por Cristo ele pode ser alguma coisa. Para Deus converter alguém, Deus esvazia alguém de si mesmo para encher esse alguém do seu próprio Filho por meio do Espírito Santo de Deus. Para Deus converter alguém, Deus esvazia esse alguém de si mesmo para o próprio Deus entrar e dar a plenitude dele a um coração perdido e condenado e transformá-lo em filho dele. Então essa é uma maneira tranquila de Deus de trabalhar na vida dos pecadores, de mostrar aos pecadores que eles nada são, para que em Cristo eles então se tornem alguém à imagem de Cristo. Normalmente o pecador se considera bom. Você conversa com os pecadores e você pergunta a ele: você acha que vai para o céu? Eu acho que sim. Por quê? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Esse é o nível. O pecador se acha uma pessoa boa. O centro das atenções, um ser mais elevado do que outros. E isso era muito evidente em Nabucodonosor. Pegue, por exemplo, o versículo de número 30. Olha a declaração do rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naqueles dias. Falou o rei e disse. Ele estava passeando ali no seu palácio, andando e vendo e contemplando a grandeza do seu reino. Versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebam, irmãos, apesar de nos versículos iniciais ele dizer que Deus fez sinais e maravilhas, e que Deus é poderoso e que as maravilhas de Deus são extraordinárias, o centro de Nabucodonosor não é Deus, o centro de Nabucodonosor é ele mesmo. Esta é a grande Babilônia, eu edifiquei, é a minha casa real, é o meu grandioso poder, é para a glória da minha majestade. Eu sou o homem mais poderoso da terra. Era assim que eles consideravam. Era essa a perspectiva desse homem. Um homem altivo, arrogante, cheio de si. Considerava-se o Senhor absoluto sobre as nações, e todas as nações ele passava como um rolo compressor, prendendo-os e trazendo-os cativos. Um homem poderosíssimo. Você já deve ter ouvido falar das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma delas qual era? Considerada na história? Os jardins suspensos da Babilônia. Pela história atribuído no tempo, no período desse homem. Que segundo a história ele mandou fazer para a esposa amada. Imagine, esposas aqui presentes. Seu marido já lhe deu alguma coisa que pode ser considerado como uma das 7 maravilhas do mundo? Por favor, me excluam dessa, porque eu sou pastor, eu tenho direito de perguntar. Cheio de si. Uma das 7 maravilhas do mundo fui eu que mandei fazer. Pensa na estátua que ele mandou construir. Todos os povos, de todas as nações do seu reino, vindo. Eu vou mandar tocar os instrumentos. E quando eu mandar tocar os instrumentos, todos vão se prostrar diante da imagem que eu criei. Se não, vou jogar na fornalha de fogo ardente. Todos se prostram. É a minha imagem. É a minha divindade. Sou eu, o Todo-Poderoso sobre a terra. Um homem cheio de si mesmo. Um homem que não precisava de nada e de ninguém. Um homem rodeado de glória pessoal, de conquistas, de realizações. Um homem capaz de ter em sua volta, ao seu redor e à sua disposição tudo o que quisesse, sem limites. Todo-Poderoso sobre a terra.
Mas apesar de ter demonstrado nos capítulos anteriores alguns sinais de compreensão de quem Deus era, na verdade, nunca experimentou verdadeiramente quem Deus era. De novo, querido. Você verdadeiramente sabe quem Deus é. Você já experimentou verdadeiramente quem Deus é. Você tem diante do brilho dos teus olhos a pessoa de Cristo, o Filho do Deus eterno, para você compreender quem de fato Ele é e quem você é. Chegou o momento desse homem ser colocado por terra. E se você ainda não reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vai chegar o dia, quer você queira ou não, quer você concorde ou não, quer você creia ou não, em que você vai prostrar-se, dobrar os seus joelhos diante de Cristo e vai confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Você poderá fazer isso forçado, ou você pode fazer isso alegremente e de boa vontade. Nabucodonosor teve que ser forçado. Eu espero que não seja o seu caso. Que Deus não precise forçar você a dobrar os seus joelhos diante dele, mas que você o faça voluntariamente, porque você reconhece que nada é e que somente o Senhor é o Senhor. Então, na vida de Nabucodonosor, no momento exato, coincidentemente, quando demonstra mais elevada arrogância e demonstração de orgulho de si mesmo, versículo 30. Grande Babilônia que eu edifiquei, meu grandioso poder, para minha glória, a minha majestade. Ele faz a declaração. O versículo 31 diz que ele ainda falava quando a voz do céu veio depois de um ano do seu sonho. E se cumpre o que Deus havia determinado. Serás expulso de entre os homens. A tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das aves, as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar de uma doença caracterizada por uma desordem psicológica que faz uma pessoa pensar e achar que é um animal. Você já ouviu falar sobre essa doença? Pelo menos uma pessoa que já ouviu falar. Essa doença existe, ela é conhecida como licantropia. Eu coloquei o nome dela aqui embaixo. Se você tiver curiosidade, você pode ir lá. Você vai se assustar com o que vai ver. Licantropia ou boantropia. Boantropia é o indivíduo que tem a noção que acha que é um boi, uma vaca. Vai dar uma olhada para você ver. É uma doença. O Dr. Stuart Olyott, num livro em que ele escreve um comentário acerca do profeta Daniel, ele afirma que no século XIX houve um número surpreendentemente alto de casos dessa doença nas Ilhas Britânicas. A boantropia. Certas pessoas acreditavam ser bois ou vacas e agiam exatamente como esses animais. Embora elas não se esquecessem completamente da sua verdadeira identidade, mas elas agiam e faziam como os animais, até os uivos dos animais. É um comportamento raro, uma doença rara. Uma doença rara. Mas tudo indica que, irmãos, que foi exatamente essa enfermidade que foi acometida sobre Nabucodonosor. E Deus então usa essa enfermidade para trazer o todo-poderoso rei Nabucodonosor à conversão genuína e verdadeira. Deus tem seus caminhos. Com o apóstolo Paulo, Deus foi no caminho de Damasco, derrubando-o do cavalo,
Lembra? Com Nabucodonosor, Deus vai através de sonhos, mas especificamente na sua conversão, através de uma enfermidade. Nabucodonosor então passa a ter uma forma imediata, um comportamento estranho, comportamento animalesco. Ele é tirado de dentro do seu palácio, ele é colocado para fora do seu palácio, e ele se associou aos animais do campo, tendo comportamento semelhante aos animais, se alimentando como os animais, dormindo como os animais, enfim, tendo sobre si até mesmo o orvalho da noite caindo como sobre todos os animais. De repente, aquele que era considerado rei de reis humanos, o Todo-Poderoso, é transformado à semelhança de um animal do campo. De repente, ele que possuía os mais ilustres e importantes homens sobre a face da terra ao seu lado, sob suas ordens, agora tem como seus companheiros os animais do campo. De repente, o homem mais poderoso da terra, que se alimentava das finas iguarias que os homens poderiam produzir, passou a se alimentar e a comer erva, capim, como os animais do campo. De repente, o homem mais poderoso da terra, que se assentava no trono, no reino do mundo da época, agora se assenta no pó, na terra, no capim do campo, sob o orvalho do céu, tendo sua cabeça molhada, na companhia de todos os animais que o cercavam. De repente, o grande e poderoso rei, das grandes realizações, reconhecido e adorado em todo o seu reino, agora estava rodeado por outros animais, à sua semelhança. A enfermidade o dominou por tempo suficiente para trazê-lo à consciência de quem Deus era, e finalmente reconheceu que Deus era o Deus Altíssimo. Depois de humilhado, ele percebe quem ele é, e ele faz as declarações finais, tendo reconhecido a realidade de Deus sobre sua vida. Versículos 34, 35 e 37. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. Eu louvei o Altíssimo. Eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Onde todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Agora, pois eu, Nabucodonosor, tão somente louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Foi o que ele fez comigo. É o que ele está dizendo. Deus retirou de Nabucodonosor a sua autoconfiança, a sua autossuficiência, a sua autoexaltação. E Nabucodonosor passou a colocar a sua confiança em Deus. Passou a colocar a sua suficiência no Deus verdadeiro e todo-poderoso. Passou a ver e a reconhecer a Deus como exaltado. Não mais ele. Deus humilhou Nabucodonosor. Não é sem sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós lemos na Escritura que todo aquele que é humilhado, ele também será exaltado. Mas aquele que se exalta, esse será humilhado. Jesus foi humilhado, mas foi exaltado. Nabucodonosor se exaltou, mas foi humilhado. Mas na sua humilhação, ele volta a ocupar o seu lugar. O reino lhe é restituído. E tudo indica que o final da história desse homem é uma história em que ele morre crente, com sua confiança no Senhor,
cumpriu-se na vida dele o que Deus havia planejado. Da mesma forma, vai se cumprir na sua vida o que Deus tem planejado. Quer você queira, quer você não queira, quer você concorde, quer você não concorde. Se preciso for, Deus te derruba para tirar de você o que você acha que tem e para lhe dar algo que você não tem, mas que ainda não percebeu que está faltando. Uma conversão impressionante. 2 pontos de reflexão. Deus converteu o rei Nabucodonosor. Deus humilhou o rei Nabucodonosor. Antes de finalizar, queridos, eu quero deixar aqui alguns pensamentos de reflexão. Primeiro, a conversão acontece por iniciativa de Deus e não do homem. Na conversão é sempre Deus que vem em direção ao pecador, resgatando-o da perdição eterna. Se você não tem Jesus Cristo, você é um perdido espiritual. Se você não teve um encontro com Jesus, você caminha a passos largos para a condenação eterna do inferno. Se você não sabe quem Jesus Cristo é, você não conhece a glória da eternidade com Ele. Se é o seu caso e você se sente incomodado, sabe o que significa isso? Que Deus está chamando você. Que Deus está tomando a iniciativa para ir em sua direção e chamando-o pelo nome. Deus conhece você pelo nome, quem você é, o que você faz, o que você pensa, antes mesmo de você nascer e de vir a esse mundo. Todos os seus dias estavam escritos e determinados, e Deus o conhece melhor do que você. Talvez você esteja ouvindo Deus ir em sua direção e chamando você pelo nome, dizendo: eu estou aqui, venha para mim. Foi o que Deus fez com Nabucodonosor. A iniciativa é de Deus. Segundo, a conversão torna o pecador humilde, pois o pecador deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar no Senhor. Eu sou uma pessoa boa. Eu sinto muito, mas eu tenho que te dar uma péssima notícia. Você não é uma pessoa boa. Você é um pecador, você é um transgressor, você é um quebrador da lei de Deus. Você não é uma pessoa boa. Você acha que é. Então Deus precisa tirar essa autoconfiança de você, essa autossuficiência de você, essa autoexaltação de você, para mostrar que você, sem Deus e sem Cristo, você não é absolutamente nada. Sabe quando você passa a ser alguma coisa em relação a Deus? Quando você é chamado por Deus, seus pecados são perdoados e a justiça de Cristo realizada na cruz é vestida em você para você se tornar parecido com Cristo. Então, se preciso for, Deus vai tirar a sua autoconfiança, autossuficiência, autoexaltação. Como uma árvore cortada que cai, se preciso for, Deus corta, te derruba. E quando Ele humilhar você, você vai levantar os olhos aos céus e vai fazer como Nabucodonosor e dizer: ali está o Senhor, o Deus Altíssimo, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Criador. E então, Deus dá sentido de existência para a sua alma. Foi o que aconteceu com esse homem. A conversão torna um pecador humilde, pois ele deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar no Senhor. Terceiro, a conversão nos leva à cruz de Cristo, ao mesmo tempo em que nos impulsiona a levar a cruz de Cristo para outros.
conversão passa necessariamente pela cruz. Porque a ideia de que eu sou uma pessoa boa tira de você a possibilidade de você reconhecer que você é um pecador, um miserável, um quebrador e transgressor da lei de Deus, sob a mira do juízo e da condenação do Senhor. Mas quando você entende que você não é uma pessoa boa, e que você está assim, debaixo da ira de Deus e no corredor da morte, no sentido espiritual, essa expressão não é muito usual aqui no Brasil, porque nós não temos pena de morte. Mas o indivíduo nos Estados Unidos, nos estados que tem pena de morte, o indivíduo que está no corredor da morte, ele já foi condenado e ele aguarda o dia da chegada da sua execução. No estado espiritual, os pecadores estão no corredor da morte. Eles estão aguardando o dia de serem executados e condenados. Então, qual é a boa notícia? É que Jesus Cristo na cruz carrega todos os seus pecados e toda a sua culpa e toda a sua ofensa contra Deus. Ao invés de Deus punir, condenar e trazer juízo sobre você, Deus usa Jesus Cristo como seu substituto e ele paga no seu lugar. Então a conversão me coloca diante da cruz de Cristo, mas a conversão me impulsiona a diante da cruz de Cristo querer que outros também conheçam o que eu conheci, o que nós conhecemos. E nós queremos que outros experimentem da glória de Cristo, como um dia nós experimentamos. Uma conversão impressionante. Talvez isso precise ocorrer na sua vida, meu querido. Uma conversão impressionante. Mas inicia com o Senhor. Você pode responder. Uma conversão impressionante. Nos torna humildes, porque tira a nossa autossuficiência e nós passamos a ter suficiência no Senhor. Uma conversão impressionante nos coloca diante da cruz, nos impulsiona para levar o Cristo da cruz àqueles que ainda não conhecem. Que Deus os abençoe. Você seja edificado, meu irmão, minha irmã. Você se coloque diante do Senhor em humildade, sabendo que aqueles que se humilham serão exaltados. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar um hino. Aqueles que puderem, vamos orar.